Hermanos e irmãs. Boa Boa noite a noite. todos, a graça Boa e a noite, paz do graças Senhor a Deus. Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Bom estarmos aqui hoje, como todas as noites, né? E hoje a gente, de fato, tá iniciando a reta final, né? A última etapa, digamos assim, do nosso treinamento, né? Que termina nesse módulo de número 4. Eu gostaria de orar com os irmãos para nós iniciarmos nossa aula de hoje. Teremos um convidado na próxima aula, né? E na primeira vocês vão ter que me aturar, né? Como a gente diz, né? Aturar pessoa conhecida. Mas é uma alegria a gente poder chegar nesse período final aí, nesse módulo final do nosso treinamento, né? E eu darei uma palestra hoje. O pastor Leandro Silva, que a gente convidou para estar falando para a gente, vai falar no segundo momento e vai dar também uma palavra sobre o congresso da Aleph, ele que é o presidente, né, da Aleph, faz parte da equipe, preside a equipe da Aleph. O pastor Leandro é uma excelente figura, um cara excepcional, um amigo querido, e ele vai estar falando com a gente, né, de um assunto que está sendo lançado no livro. Ele vai falar direitinho todos os detalhes, né? E na semana que vem nós teremos o pastor José Campanhã e na última semana também o pastor Josué Campanhã falando com a gente, para a gente, né, sobre planejamento estratégico. Vamos falar sobre faça mais e melhor e faça melhor. Hoje, no segundo momento, nós teremos a palestra extra do pastor Leandro Silva e também uma chamada aí, uma convocação para participação da conferência que ele vai apresentar. E a gente inicia então hoje o módulo 4. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Vou pedir ao pastor Eric, se puder aí, abrir seu áudio e orar com a gente, por favor. Isso. Agora, tá aberto. Deus Pai, soberano e eterno, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Louvamos a ti, Senhor, por este momento que o Senhor está nos concedendo, que venhamos realmente, Senhor, buscar conhecimento para estarmos utilizando, Senhor, com eficiência na missão que tu tem confiado a todos nós. Seja gracioso com as nossas vidas, esteja sempre, Senhor, trazendo a nós esse estímulo, esse incômodo, para não pararmos, Senhor, naquilo que temos feito, mas avançarmos, Senhor, na frente e no propósito que tu tem a cada um de nós. Entrego, Senhor, a vida daqueles que estarão ministrando as nossas vidas nesta noite e que tudo glorifique e exalte o teu nome. Assim eu rogo, Pai, a ti, em nome do teu Filho, o Jesus o Cristo. Amém e amém. Pastor, seu microfone está fechado. Amém. Agora sim. Obrigado aí. Como eu disse, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a temática faça mais, mas faça melhor, tá? Tudo que a gente vai falar tem como base aí um capítulo desse livro, Faça Mais e Melhor, do Tim Challies, tá? Uma palavra, uma mensagem que a gente preparou há algum tempo atrás
e a gente tem compartilhado com a nossa própria igreja e com algumas igrejas que a gente tem tido oportunidade de ministrar. Bem, como o apóstolo Paulo disse, né, em sua epístola a Tito, Cristo, ele se entregou por nós, ele entregou a sua vida por nós, não apenas para remir-nos de toda a iniquidade, mas ele também entregou a sua vida por nós para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Então, de acordo com a epístola paulina a Tito, Jesus Cristo se entregou por nós com o objetivo de remir a nossa vida da iniquidade, mas também com o objetivo de purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O problema é que sempre que pensamos na igreja, nos deparamos com a tensão entre o ideal e o real. O ideal e a realidade. Então, assim, quando a gente pensa no que diz respeito à produtividade no reino de Deus, a gente se depara com essa tensão entre o otimismo ideal e o pessimismo real. O ideal seria o seguinte: a igreja é o povo escolhido e amado de Deus. A igreja é seu tesouro particular. A igreja é a comunidade da aliança com a qual ele se comprometeu para sempre. A comunidade sempre empenhada em adorar a Deus e sempre compadecida pelo mundo que a cerca. A igreja é um refúgio de amor e paz e um povo peregrino cujo alvo é a cidade celestial. Esse aqui é o ideal. O ideal de Deus para a igreja, para a produtividade no reino, é esse aqui. Só que, quando a gente pensa na realidade, no real, como é que é a igreja? Então, na realidade, porém, a coisa é bem diferente, pois geralmente somos pouco comprometidos, pouco educados na fé, minimamente inspirados para os cultos, vivemos cutucando uns aos outros, estamos mais preocupados com a nossa própria manutenção do que com a missão recebida, lutando e tropeçando ao longo da estrada, sempre carentes de repreensão e da exortação que se encontram à nossa disposição, tanto nas páginas do Antigo Testamento, quanto nas páginas do Novo Testamento. Essa é a realidade. A realidade é que nós, de fato, não somos aquilo para o qual nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. E o resultado, tá, gente, dessa diferença entre o ideal e o real, o resultado disso, sabe,
é que as opiniões das pessoas com relação à igreja, elas variam enormemente. Aí a gente vai ver que a igreja existe para isso, a igreja existe para aquilo. A gente vai ver que as opiniões em relação à igreja, elas divergem. E aí também há quem ame a igreja e há quem odeia a igreja. Por um lado, há quem descreva a Igreja de Cristo como o mais grandioso e mais refinado produto da história humana, a maior coisa do universo, e, em contrapartida, alguns dizem que, do jeito que a igreja está, as coisas tendem só a piorar, vão de mal a pior. E quando a gente para pensar a igreja, dá vontade de sentar, às vezes, chorar e até morrer, dizem alguns. Então, é assim que a gente vive, infelizmente, o cenário atual do cristianismo, do evangelicalismo. A gente numa tensão entre o pessimismo e o otimismo. Essa é a questão. Diante disso, gente, eu entendo que a gente precisa urgentemente recobrar o nosso chamado e a nossa vocação. A gente precisa entender o nosso chamado e nossa vocação como igreja, certo? A gente precisa reforçar a nossa ideia de igreja, nosso chamado, nossa vocação. A gente se depara com um texto na palavra de Deus, que é esse aqui, ó. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 16. É o texto que está em destaque aqui. Mateus 5, 16. Eu vou até colocar aqui a referência que eu acabei esquecendo de colocar a referência no texto aqui. Esse texto de Mateus 5, 16 é um texto que eu digo aos irmãos assim que mexe bastante comigo. E fala muito ao meu coração esse texto. Eu vou dizer para vocês por quê. Olha o que o texto diz. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, esse texto fala de boas obras, fala de luz que deve brilhar nos discípulos e boas obras, certo? E glória de Deus. E testemunho para as pessoas. Então, essa é a lógica do texto que a gente tem diante de nós, de Mateus 5,16. A luz do Evangelho brilha em nós, o Evangelho lança a luz sobre as obras que nós realizamos, com o propósito final de que o mundo glorifique ao Deus Pai pelo que somos e pelo... Essa é a lógica desse texto. Concordam? O texto ele está falando que nós, quando resplandecemos, né, como luzeiros diante dos homens, eles veem as boas obras e eles glorificam ao Pai que está nos céus. Essa é a lógica. A luz do Evangelho brilha em nós, o Evangelho lança a luz sobre as obras que realizamos e com o propósito final de que o mundo glorifique ao Deus e Pai pelo que somos e pelo que fazemos. Essa é a ideia dessa passagem bíblica. É um texto de um significado aparentemente simples. Concorda comigo?
É um texto extremamente simples. Tá? E é interessante porque ele fala da missão da Igreja de Jesus no mundo de uma forma muito clara. É como se Deus deixasse bem claro, muito claro para nós a nossa função de revelá-lo ao mundo por meio da verdade prática do Evangelho. Nesse texto, Jesus deixa muito nítido que o Evangelho não é uma espécie de segredo que deve ser mantido, escondido, guardado debaixo de 7 chaves. Pelo contrário, o Evangelho ele deve ser exposto, né? Ele deve ser colocado para fora, exposto. Deve brilhar. E quanto mais escura for a noite, mais o cristão deve brilhar à luz do Evangelho de Cristo. É isso que esse texto diz. E se olharmos o contexto desse versículo, meus irmãos, veremos que o caráter proposto pelas bem-aventuranças, dos versículos 2 a 12, se torna possível apenas pelas boas obras. O que vai concordar com a epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 20. Entretanto, para que as boas obras sejam consideradas de fato boas, elas devem ser produto das boas novas de redenção em Jesus, e não um fim em si mesmas. Não é fazer obras pelas próprias obras, mas fazer obras como resultado do Evangelho no nosso coração. Isto é, assim como uma lâmpada depende da energia elétrica para brilhar, ela não brilha enquanto não estiver ligada à fonte geral de energia. Se o discípulo não estiver conectado, ligado a Jesus Cristo, ele jamais brilhará como um luzeiro neste mundo de trevas. Essa é a ideia. Então, a lógica, como a gente colocou aí do texto, é essa. A luz do Evangelho brilha em nós, o Evangelho lança luz sobre as obras que nós realizamos, e o propósito final de tudo isso é que Deus seja glorificado em nós através das boas obras. Essa é a lógica do texto. Então, nós brilhamos como uma luz a partir da misericórdia e bondade do Pai no mundo de dores, crises e desesperanças. É nesse contexto que brilhamos. Indicamos um novo caminho, não de fortunas ou poderes, mas de vida, graça e certeza de que alguém maior do que nós nos resgatará a cada dia das indecisões, frustrações e sofrimentos que vivemos, apontando-nos a verdadeira glória, a glória do nosso Deus. Brilhamos quando o nosso olhar para com o outro se torna uma realidade, e não apenas um ideal utópico. E o outro se sente amado por nós, consolado, incluído, acolhido por inteiro, com significado e com esperança de um amor maior, o amor de Jesus Cristo, pois é assim que Jesus faz a gente se sentir, quando a gente é acolhido e abraçado por ele. Logo, meus queridos, os verdadeiros discípulos de Jesus brilham, eles são notados, eles não ficam acanhados, eles não ficam escondidos, tímidos, pois o estilo de vida destes é cheio de coisas boas que eles fazem.
A igreja, seus membros, fazem toda a diferença, iluminando o mundo em trevas, com uma vida de simplicidade, humildade, misericórdia, compaixão e amor, testemunhando da obra do Pai Celeste em suas vidas. Seria impossível serem assim sem a transformação vinda do céu. Impossível. Impossível. É como se essa frase aqui fosse uma máxima. Deem uma olhada para os filhos e vejam como o Pai Celeste é realmente bom. É isso que o mundo dirá quando vê as boas obras que fazemos. Dê uma olhada para essas pessoas. Dê uma olhada. Olha como é que eles são bons. Olha como é que eles são diferentes. Olha como é que eles são iluminados. Alguma coisa diferente há na vida dessas pessoas. As boas obras, gente, são as coisas que fazemos para a glória de Deus e pelo bem do nosso próximo. É o fruto que produzimos como ramos para que outras pessoas desfrutem. Por estarmos conectados na videira que é Jesus, nós produzimos frutos, e esses frutos são desfrutados por outras pessoas. Boas obras, então, são todas e quaisquer ações que você e eu fazemos em benefício de outras pessoas. Se você é mãe e simplesmente abraça e consola seu filho que está chorando, está praticando uma boa obra que glorifica a Deus, porque é algo que você faz para beneficiar seu filho. Se você é um estudante que se dedica aos estudos, está praticando uma boa obra que glorifica a Deus, pois o que está aprendendo será usado algum dia para beneficiar outras pessoas. Se você trabalha em um ambiente de escritório e tem consideração por seus clientes e colegas de trabalho em sua forma de trabalhar e tratar as pessoas, está praticando boas obras que glorificam a Deus, pois está vivendo fora de si mesmo, fazendo aquilo que beneficia as pessoas que estão em torno da sua vida. Não há tarefa na vida que não possa ser realizada para a glória de Deus. Mais uma vez, é o que Jesus nos chama a fazer nas palavras simples do Sermão da Montanha. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você quer viver de maneira que beneficie as outras pessoas e glorifique a Deus? Essa é uma pergunta. A sua vida, ela está focada nisto? Você quer verdadeiramente viver de uma maneira que beneficie outras pessoas e glorifique a Deus? Eu creio, queridos, que todos os cristãos a resposta a essa pergunta para eles vai: não, sim, dirão, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Não podemos ser igreja sem agirmos dessa forma. Mas aí, logo que a gente responde dessa forma, vem uma outra pergunta que se faz importante, que se origina da primeira. Qual é a pergunta? O que nos impede? O que nos impede de viver dessa forma? O que nos impede de viver uma vida outro-centrada, uma espiritualidade centrada não em nós mesmos, mas nos outros, que beneficie as pessoas em nossa volta e glorifique a Deus? O que é que tem diminuído a nossa produtividade no reino de Deus?
ou arrombado por completo. Se a gente quer viver de maneira que beneficie outras pessoas e glorificar a Deus, por que a gente não vive assim? O que tem diminuído a nossa produtividade no reino? Queridos, queridas, seja qual for a resposta que a gente der aí que dermos para essas duas perguntas, é algo que precisa ser identificado e erradicado da nossa vida. A gente precisa se arrepender. É algo que precisa ser abandonado, jogado fora, substituído pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Concorda comigo? Aí, eu vou apresentar a vocês algo que o Tim Challies coloca no seu livro, que se apresenta diante de nós como ladrões da produção das boas obras no reino de Deus. Existem algumas coisas que são apresentadas por ele como ladrões das boas obras. Que ladrões são esses? Que ladrões são esses da produção das boas obras do reino de Deus? Quando respondemos ao chamado para sermos luz do mundo, de acordo com a passagem bíblica que estamos apreciando, que é Mateus 5:16, somos conduzidos a uma vida de produtividade espiritual. E esse é o nosso maior desafio nesta geração: passarmos de consumidores a produtores de boas obras. É o avanço que Deus espera de nós na dinâmica do seu reino. É isso que ele espera de nós. Quando pensamos em produtividade espiritual, pensamos em administrar talentos, recursos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Isso quer dizer que você e eu temos que dedicar tudo o que temos a esse grande objetivo, que inclui pelo menos 4 áreas. 4 áreas da nossa vida. A área pessoal, a área familiar, a área social e a área eclesiástica. Nós precisamos focar nessa questão. E quando a gente fala de reino de Deus, isso envolve essas coisas. Depois de sermos salvos por Jesus, irmãos, nós somos libertos do reino do eu e nós somos inseridos no reino de Deus e agora precisamos apenas fazer a melhor coisa. O que é a melhor coisa? A melhor coisa é o bem às pessoas pelo melhor objetivo e motivação, a glória de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Quando ele nos chama para si e faz de nós seus discípulos, nós passamos de uma vida centrada no eu, uma vida autocentrada, para vivermos uma vida outrocentrada e uma vida focada na glória de Deus. A gente passa a viver uma vida para o benefício das pessoas com o objetivo e motivação de Deus ser glorificado. Entretanto, temos percebido que nós enfrentamos enorme dificuldade ao longo da vida para continuar produzindo bons frutos, boas obras às pessoas e para a glória de Deus. Por que será? Por que isso ocorre? O fato é que muitas coisas, irmãos, muitas coisas se opõem a uma vida produtiva no reino de Deus. Muitas coisas, a lista é muito grande, enorme, enorme. Mas aí o autor, ele lista alguns ladrões de produção de boas obras, e a gente vai se ater a 2 deles aqui, que são extremamente importantes a gente tratar. Veja você,
que interessante. Os dois principais ladrões de boas obras. Quais são os dois principais ladrões de boas obras? Estão aí. A preguiça e o ativismo. A preguiça é o primeiro ladrão de boas obras, gente. E o segundo é o ativismo. Parece contraditório, parece algo... E a gente vai ver, nesses últimos minutos que a gente tem aqui, por que isso é um fato. O primeiro ladrão de produtividade é a preguiça. Lutar contra a preguiça é uma realidade bélica, é uma batalha espiritual necessária. A gente precisa estar ciente, gente, de que biblicamente, ouçam bem, biblicamente a preguiça não é um pequeno defeito de comportamento. Não. Biblicamente, a preguiça é uma descaracterização, uma diminuição e uma perda de produtividade que afeta o nosso ser como um todo. A preguiça não é apenas um problema físico. Biblicamente, não. Biblicamente, a preguiça é um problema teológico. É um problema da fé. A preguiça é uma patologia espiritual. Não é por acaso que a Bíblia vê a preguiça com tanta preocupação. A preguiça tem o poder de enfraquecer a nossa espiritualidade, a nossa fé. De acordo com a Bíblia, irmãos, a preguiça é pecado. Pecado que justificamos dizendo o seguinte: não somos salvos pelo que fazemos. Mas essa frase, que é verdadeira em certo sentido, fora do seu contexto, tem servido de pretexto para quem não quer fazer absolutamente nada no reino, além de consumir. Por isso que a gente tem tanto consumidor na igreja. A gente não tem reprodutor, a gente não tem produtor, a gente não tem trabalhador. A gente tem consumidor do evangelho. Por quê? Porque eu não sou salvo pelo que eu faço. A maioria de nós tem um pouco de preguiça, essa é a verdade. E sempre usamos desculpas para a nossa improdutividade no reino de Deus. E é possível que o mundo de hoje ofereça mais maneiras de ser preguiçoso do que em qualquer outra época, gente. Por quê? Porque a gente está no advento do computador pessoal, do notebook. A gente está na era do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, do Netflix. A gente está do Instagram. A gente está cercado de coisas que nos tentam a preguiça, concorda? Que nos tentam a gente continuar na inércia, inativos. Agora, uma coisa é importante a gente dizer, que o preguiçoso nunca é neutro. Estamos acostumados a considerar o preguiçoso como alguém que não faz nada, não é verdade? Mas, segundo a palavra de Deus, a preguiça não significa não fazer nada. A preguiça significa, pela Bíblia, fazer o mal. Não há neutralidade na preguiça. Na verdade, nada a fazer é fazer o mal. Olha o que diz Tiago, no capítulo 4, versículo 17, da sua epístola. Eu vou ler para vocês aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 17. É importante a gente ver a maneira como
o apóstolo Tiago trata da preguiça. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que coisa. O não fazer aqui não é só a ideia de não fazer, eu não vou fazer, eu vou ficar neutro nessa situação. Não, o não fazer aqui é fazer o mal. Comete pecado, é fazer o mal. Essa é a perspectiva bíblica da preguiça. Não há neutralidade na preguiça. A lógica do cristianismo é interessante. Ela diz que para você pecar, você não precisa necessariamente fazer nada de errado, não. Praticar coisas ruins. Mas basta você ficar na inação, na inércia, não fazer coisa alguma, que você já comete pecado. Em outras palavras, preguiça é pecado. Em Provérbios, aprendemos que o preguiçoso é um homem que não quer começar novos projetos. É um homem que não termina o que começou. É um homem que não quer enfrentar a realidade. E em todas essas coisas é um homem inquieto, impotente e inútil. A sua vida é caótica, porque sua alma é caótica. Ele dá pouca importância a Deus, razão pela qual também dá pouca importância às coisas que honram e glorificam a Deus. Coisas como trabalhar duro e fazer bem às pessoas. É preguiçoso. A preguiça talvez seja o maior de todos os vilões contra a produtividade no reino de Deus. Preguiça. Mas a preguiça não está sozinha, gente. A preguiça não está sozinha. Existe um outro vilão, um outro entrave, um outro problema enorme em relação à questão como ladrão, né, da produtividade. Eu tive algum problema aqui na hora de projetar. Tem alguma coisa errada aqui. Peraí, agora sim. Olha aí, é o ativismo. Além da preguiça, nós temos também outro ladrão de produtividade, que é o excesso de ocupações. O ativismo é exatamente o oposto da preguiça. Fazer demais em vez de fazer pouco ou nada. Gente, um outro vilão é justamente o extremo oposto da preguiça. É fazer demais. Embora alguns pensem que isto é nobre, vou pecar pelo excesso. Pecar pelo excesso não deixa de ser um grande erro, também como o primeiro. Tem gente que não faz nada, e tem gente que faz muita coisa. E é um problema, gente, porque estar muito ocupado parece ser uma virtude que nos valida, né? Tem muita gente que é válida. Não, estou sempre servindo, estou sempre ativo, estou sempre fazendo alguma coisa. Mas a questão é, o que a gente tem feito? E por que a gente tem feito? Estar muito ocupado parece ser uma virtude que nos valida, isto é, de alguma forma acreditamos que o nosso valor está ligado à quantidade de coisas que estamos envolvidos. A gente, inclusive, faz das pessoas mais ocupadas do mundo os nossos heróis. Os nossos heróis são as pessoas extremamente ocupadas. Mas as boas obras não podem ser confundidas com o excesso de ocupação, ativismo desordenado. E isso, inclusive, na igreja. A gente não pode confundir ativismo com fidelidade, fecundidade espiritual. Ativismo não é de Deus, não, gente.
Ser superocupado não significa ser um cristão fiel. Ser superocupado não significa ser produtivo de fato. Ser superocupado não significa ser frutífero. Tem um monte de gente ocupada na igreja, superocupada, mas que não está sendo produtiva, frutífera e nem fiel. Ter muitas ocupações pode nos fazer se sentir bem, assim, né, conosco mesmos e criar a ilusão de que estamos sendo bênção. Quando, na verdade, nós estamos doando pequenas parcelas de nós e acabamos dando pouca atenção a muita coisa, priorizando coisas erradas, sem ter excelência em absolutamente nada do que nós fazemos. E, em consequência disso, temos a nossa produtividade prejudicada. Eu não sei você, irmãos, mas eu já me senti assim muitas vezes. Eu não sei você. E há muita ocupação deixa a gente cansado, sobrecarregado, exausto, exaurido. Faz a gente perder as forças, a noite de sono. E aí a gente acaba sendo convencido pela nossa mente e coração de que conquistamos o direito de descansar, relaxar e passar algum tempo no ócio. E é surpreendente o fato absurdo de que essas duas características, irmãos, a preguiça e o ativismo, às vezes, colidem entre si e formam uma grande tempestade que vem de encontro à nossa missão como salvos em Jesus Cristo e discípulos. Ora, é o excesso de ocupação, ora, é a preguiça, ou qualquer outra coisa que impede a gente de fazer o bem aos outros e de cumprir a nossa missão conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas seja o que for, gente, é um grande problema, é um grande vilão. Por quê? Porque você e eu fomos chamados para realizar, num curto espaço de tempo que Deus nos deu aqui nesta terra, uma obra que beneficia outras pessoas e glorifica a Deus. E que obra é essa? O que Jesus deixou para a gente fazer quando ele disse assim, eu vou para o céu? O que ele falou para a gente fazer? Será que nós estamos focados nisso? Será que nós podemos ser considerados discípulos de alta produtividade daquilo que ele deixou para a gente fazer? Então, assim, eu queria concluir dizendo aos irmãos que nós precisamos urgentemente retornar ao chamado para ser e agir como Jesus. Essa é a nossa hora de fazer isso. A gente precisa retornar a esse chamado. Certo? Jesus disse que devemos brilhar como luzeiros neste mundo. Isso significa que ele nos chamou para agir em todas as áreas da vida. Ele espera que usemos todo o nosso potencial, o nosso máximo, para fazer aquilo que é bom, glorificarmos a Deus ao máximo. É isso que ele quer. O Mestre, ele nos chamou para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Essa luz é como um dimmer. É como um dimmer. Quanto mais você brilha, mais as pessoas verão a Deus através das boas obras que você produz. E mais elas glorificarão a Deus. Quanto mais você brilhar, mais elas verão a glória de Deus na sua vida, mais elas glorificarão a Deus, mais as boas obras serão feitas. Você e eu precisamos, portanto, ser a melhor versão de nós mesmos em todas as áreas da nossa vida para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
E como isso é possível? Como que isso é possível, pastor Felipe? Como é possível glorificar a Deus em minha vida pessoal, familiar, social, eclesiástica? Como é possível fazer as boas obras nessas áreas? Como é possível eu ser uma pessoa produtiva pessoalmente na minha família, ter saúde espiritual, condição física, crescimento espiritual, trabalhar bem, ter uma boa mordomia com as minhas finanças? Como que é possível? Como que é possível? Só é possível ser luz. Só é possível ser luz se eu e você estivermos conectados à fonte de energia que nos faz brilhar. Isso não tem a ver com o que você faz em si mesmo, mas com a sua nova identidade, conquistada em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Fazer boas obras não é para qualquer um, é preciso ser um verdadeiro cristão para isso. Toda boa obra é por causa de Deus. E é para a glória de Deus. Toda a produtividade, toda a frutificação só é possível se estivermos ligados a Ele. Jesus é a fonte, meus irmãos. Jesus é a fonte. Ele é o motivo, ele é a razão, é dele que vem a capacitação, é por ele que nós frutificamos, é tudo para a glória dele, porque tudo tem a ver com ele. Então, eu acho que a principal palavra que a gente pode trazer para vocês aqui em relação a fazer mais e melhor, para a gente concluir a nossa fala hoje aqui, se a gente quer, de fato, glorificar a Deus em nossa vida cotidiana, se eu e você podemos glorificar a Deus praticando boas obras, eu e você não glorificamos quando falamos sobre Ele, quando compartilhamos o Evangelho com outras pessoas, ou quando levantamos as nossas mãos no culto, não. Essas ações são todas elas muito boas, mas não são os únicos meios de glorificar a Deus, e estão longe de ser. Eu e você glorificamos a Deus quando praticamos boas obras. O apóstolo Pedro escreveu: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As suas boas obras, as minhas boas obras, apresentam a grandeza de Deus ao mundo, que nos observa o tempo todo. Então, como é que eu vivo isso? Como é que isso é possível? Se eu sou um pecador, eu sou capacitado, você é capacitado a praticar as boas obras por meio de Jesus. Eu e você podemos realizar boas obras porque foi para isso que Deus nos salvou. Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é simples, Deus salvou você, meu irmão, minha irmã, para que eu e você pudéssemos praticar boas obras, glorificando através delas. Deus verdadeiramente se agrada quando eu e você praticamos essas obras, mesmo quando não são praticadas tão perfeitamente ou de maneira tão abnegada quanto você gostaria, ou até mesmo quando você não tem certeza das suas motivações. Embora até mesmo suas melhores obras estejam longe da perfeição, Deus se agrada delas e as aceita com alegria, porque são feitas em Cristo Jesus. Em Cristo. Em Cristo. Então, só há uma forma de a gente viver assim, em Cristo. Então, a minha oração, meus queridos, é de que nós
com a graça de Deus, consigamos administrar nossos dons, talentos, tempo, energia, entusiasmo, com eficácia, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Isso é produtividade. A produtividade chama você a dedicar a vida inteira a esse grande objetivo de glorificar a Deus fazendo bem às pessoas. Que esse treinamento, que esse curso do Renovare tenha motivado você, meu irmão, tenha motivado você, minha irmã, e engajado você nesse propósito. Esse chamado envolve usar nossos dons espirituais que recebemos quando o Senhor nos salvou, envolve o desenvolvimento dos nossos talentos, as áreas em que eu e você naturalmente somos mais fortes, envolve a utilização dos nossos talentos nas áreas em que você naturalmente não é tão forte, mas que pode ser desenvolvido, melhorado, envolve a administração do seu tempo, aquele período de 24 horas que Deus lhe dá a cada dia, envolve o uso da sua energia, da sua força, da sua vitalidade, que vai e vem ao longo do dia e da semana, envolve até mesmo o entusiasmo, a paixão, o interesse que podem fazer parte das obras que você ama praticar. Deus chama você, Deus chama a mim, para pegar todas essas coisas e aplicá-las com cuidado, fidelidade e consistência no objetivo maior de fazer bem às pessoas, para a glória e o louvor do seu santo nome. Nós fomos criados para a glória de Deus. Glorificamos a Deus não somente ao meditar nas Escrituras e ao compartilhar o Evangelho, mas também em nosso cotidiano, administrando de maneira sábia nosso tempo, nossa energia, nossas habilidades, dando bom testemunho do Senhor em qualquer lugar que estivermos, na escola, no trabalho, na família. E cada um de nós somos responsáveis diante de Deus pelas tarefas que Ele nos confiou. Família, igreja, trabalho, estudos, cuidados pessoais, etc. Essas atividades podem nos sobrecarregar se não forem organizadas e administradas de forma correta. E é pensando nisso que a gente precisa refletir sobre a gente fazer mais, mas fazer melhor para a glória de Deus. Mais e melhor, de modo mais assertivo. A minha oração, então, é que sejamos plenamente focados, completamente focados naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, irmãos? Eu termino aqui a minha participação no treinamento falando, né? Eu termino hoje, né? Não vou falar mais para vocês, né, nesse curso, só no outro que vier pela frente, em outros que vierem, né? No segundo tempo é o pastor Leandro, na semana que vem é o pastor José Campanhã, na outra também é o pastor José Campanhã, então não vou falar mais. E eu quero agradecer a todos vocês por terem dedicado aí esse tempo, né, precioso para participar desse treinamento. E oro para que esse seja aplicável, né? Seja algo que de fato faça total diferença aí na sua vida, no seu ministério, né? Na sua maneira de enxergar o reino de Deus, a obra de Deus e a sua participação nisso tudo. Muito obrigado, Deus abençoe, né? Eu queria dar uma oportunidade, aí, um espaço, né, para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre aquilo que a gente ouviu. Então, quiser parar a gravação, Carol, fica à vontade.